Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Gedeon Júnior e este é o nosso querido e diário Leitura Bíblica. Nós estamos felizes, estamos completando o capítulo número 2. Cremos que hoje e amanhã terminaremos este importante capítulo. O capítulo 2 nós vimos até o versículo de número 13, e hoje vamos chegar ao versículo 14, partindo dele e caminhando até onde o Senhor providenciar para que possamos ir. O versículo 14 diz assim: Teus profetas previram para ti vazio e engano, e eles não expuseram a tua iniquidade, a fim de restaurar a tua sorte. Mas eles previram para ti oráculos de vazio e sedução. Os próximos 4 versículos, irmãos, intensificam a situação absolutamente sombria de Jerusalém. Jeremias, o poeta, investiga qual o motivo, qual a razão pela qual tudo aquilo viera. Não haviam homens de Deus no meio de Israel? Por que então Israel, Jerusalém, foi enganada? Porque foram levados a uma rebelião profunda contra Deus. A razão não é de todas a mais bela. A razão pesa de forma terrível. E você tem aqui a questão, no versículo 14, da expressão teus profetas. Teus profetas. Teus profetas, os homens de Deus, aqueles que eram reconhecidos como voz do Senhor no meio de Jerusalém, eles deveriam ter sido aqueles que, em primeiro lugar, aplicariam os padrões morais e espirituais do Senhor à situação de toda aquela comunidade. Eles deveriam ter avisado, deveriam ter exposto a iniquidade, deveriam ter dito o que havia de errado. Para quê? Para que Israel não caísse aonde caiu. Mas em vez disso, os profetas haviam se conformado tanto a todas as posturas de engano, de devassidão, de maldade, de pecado, tendo sido, irmãos, absolutamente tolerantes em relação à má conduta que Jerusalém tinha se enfiado. Seria injusto afirmar que esses homens eram inerentemente imorais e mentirosos, maliciosos. Agora, se você parar e pensar, como é que alguém, simplesmente vendo o erro, não denuncia? Não denuncia. O que aconteceu? Aconteceu que na época de Jeremias, a maioria dos profetas profetizava exatamente o contrário do que ele falava e foi escrito no seu livro. E se você parar e pensar, esses homens então decidiram seguir aquela boa e velha interpretação maleável da palavra de Deus, e eles tinham lá no coração deles aquela loucura de que Sião era inviolável. Inviolável. A complacência destes homens foi sim incentivada pela disposição da comunidade de sacrificar e se entregar a deuses malignos. É mais ou menos assim, é o pobre do obreiro que está à frente da obra e vê que o povo está começando a se perder. E fica com receio de falar a verdade, porque se ele fala a verdade, ele pode perder. Talvez o pão de cada dia, pode perder o emprego, pode ser mal visto, pode ser jogado às traças, como Jeremias tinha sido jogado. Então, o grande problema é se todos os profetas que existiam na época, se eles se levantassem para dizer a verdadeira palavra do Senhor, prevendo aquilo que está aqui no versículo 9, os enganos, todo o vazio daquele povo, o destino talvez fosse outro. Talvez fosse outro, né?
E quando você para e pensa, você vê que a mania de falar o que as pessoas querem ouvir, né? Somente para serem recompensados por ela, literalmente vem desde a antiguidade. Desde a antiguidade. É muito difícil, irmãos, você encontrar alguém que realmente abra a palavra de Deus e diga exatamente o que na palavra de Deus está, desde a época de Jeremias. Agora, louvamos o Senhor porque Jeremias nunca esteve só durante a história da igreja. Deus sempre levantou homens e mulheres, profetas sérios, para denunciar os erros, para dizer que o povo tinha que voltar e se reconciliar. Mas, paralelamente a esses, sempre existiram homens e mulheres que também se diziam profetas do Senhor, profetisas do Senhor, e que estavam bem atrelados aos pecados e, literalmente, infelizmente, de forma maligna, não iam contra a maldade do povo. Por mil motivos. Por mil motivos. O maior deles é preservar ali o pão de cada dia, preservar o dinheiro do cada dia, preservar as finanças em dia. E, afinal de contas, é aquilo que todo mundo já sabe, né? Se o povo está todo indo por esse canto e quer ser enganado, deixa, o povo adora ser enganado. Sério. Irmãos, tem gente que pensa exatamente assim. Exatamente assim. A palavra engano, aqui no texto, especificamente no versículo 9, ela poderia inclusive ser interpretada como o cal, tá? Cal, ou seja, aquela tinta aplicada às paredes para conferir às paredes uma aparência lisa e branca. Lisa e branca, quando na verdade aquilo é um mero retoque, né? É um mero retoque. É muito interessante, meu Deus. Os profetas que sempre iam contra Jeremias e insuflavam o povo contra Jeremias, eles faziam tudo, menos expor a iniquidade da sociedade onde eles estavam. Essa é a afirmação central desse versículo. Eles não expuseram a tua iniquidade. Expor aqui significa fazer você ver, fazer você ver. E isso trouxe por consequência a exposição de todos aqueles que não foram expostos à verdade ao exílio, à destruição, ao sofrimento e à dor. Amados irmãos, a tarefa principal de um profeta autêntico não era fazer pronunciamentos nessa época sobre o futuro. A profecia, sim, pode se estabelecer quanto a fatos sobre o futuro. Mas o profeta, nessa época, ele mais denunciava os erros para trazer o povo aos pés do Senhor. Ou seja, o profeta nessa época era chamado por Deus muito mais para estabelecer aquele vínculo que foi cortado, para reerguer aquelas condutas fundamentais que poderiam evitar o veredito do Senhor. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que profecia não é falar sobre o futuro. Mas é que nós, pentecostais, a gente tem uma ideia muito incorreta de profecia, pensando que profecia é somente falar do futuro, do que vai acontecer e do dia de amanhã. Irmãos, profecia é falar a palavra do Senhor. Profecia é trazer a palavra do Senhor. E muitas vezes isso não significa um pronunciamento quanto ao dia de amanhã. E isso significa muitas vezes o confronto de alguém que está no erro. Sim, nós aprendemos isso de forma muito tranquila com o nosso pastor, saudoso pastor Gedeon. Irmãos, se a bênção para Israel dependia da obediência, as maldições, por consequência, iriam ser realidade se a aliança fosse quebrada, se eles se tornassem desobedientes. Então,
É óbvio que a posição do profeta é muito importante, é muito importante. Se os profetas tivessem se levantado e denunciado todos os erros, as incorreções, as maldades, Israel não teria caído. Israel não teria caído. Judá não teria sido levada. Arrependimento e retorno ao Senhor é que ocorreria. E aí o Senhor, de alguma forma, teria misericórdia daquele povo. Mas, pastor, será que o Senhor teria misericórdia? Sim, teria. Olha que interessante, se você parar e pensar, Deus, antes de Samaria cair, ou seja, a capital do Reino do Norte, Deus envia Jonas. E Jonas vai a Nínive. E Nínive se arrepende todinha com a pregação de Jonas. É como se Deus estivesse dizendo a Samaria, olha, se eu mudei o destino de um povo que não é chamado meu povo, eu posso mudar o destino de cada um de vocês. Mas ouviram que os profetas no norte que o Senhor levantou, homens gigantes como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, foram ouvidos? Não foram ouvidos e caíram. Aqui é a mesma coisa. Ouviram aqui Isaías? Não ouviram. Ouviram Abacuque? Não ouviram. Ouviram Jeremias? Não ouviram. Vão ouvir depois Daniel, Ezequiel, né? Miqueias? Não vão ouvir. E aí, infelizmente, os homens de Deus que tinham sido levantados por Deus foram instrumentos de sedução do povo para o mal. É incrível que muitos profetas, eles falavam exatamente o que o povo queria ouvir. E, infelizmente, o povo continuava nas suas próprias inclinações. Gente, é só ler Jeremias. Você vai ver de forma muito clara exatamente tudo isso. O versículo de número 15 diz assim, sobre os falsos profetas: eles bateram palma, todos os que passaram pelo caminho, assobiaram e balançaram a cabeça diante da filha de Jerusalém. É essa cidade que foi chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Aí aqui o profeta lembra a Sião da reação de outros e da situação difícil. Olha que interessante, todos os que passaram pelo caminho são os mesmos a quem Sião, ou seja, Jerusalém, apelou lá no capítulo 1, versículo 12. A reação deles, a situação da cidade, aqui já não é de zombaria, mas de surpresa, surpresa absolutamente incrédula, de consternação. Bater palmas aqui, segundo os grandes intérpretes, não é gesto de aplauso, mas de horror. Assoviaram ou assobiaram indica um som agudo para expressar aqui susto e choque diante de todas as ruínas que encontraram quando passaram por Jerusalém. Balançaram a cabeça, e exatamente expressão que muitas vezes designa desdém, maldade, mas aqui não. Aqui é um choro sobre tudo que tinha ocorrido em Jerusalém. E Jerusalém, irmãos, se você parar e pensar, era uma terra singular, era uma terra abençoada por Deus, era uma terra de beleza, de perfeição, era uma grande cidade. Para lá todos, absolutamente todos os grandes homens e mulheres iam, desde a época de Salomão, principalmente com Salomão, depois com Ezequias, né? Para celebrar, porque era diferenciada a própria Jerusalém. E aí você tem aqui agora como que aqueles que vinham para Jerusalém agora vendo e chorando por ela, não acreditando no que tinha acontecido com aquela terra que era perfeita, que era bela, que era alegre, que era cheia de vida, de inteligência e de sabedoria.
E aí o versículo 16 diz: todos os teus inimigos arreganharam a boca contra ti. Agora sim, agora está falando de inimigos. Aí a posição é diferente, né? Assobiaram e rangeram seus dentes e disseram: nós a engolimos. Sim, este é o dia pelo qual ansiávamos. Nós o encontramos e nós o vimos. Então, se no versículo 15 você tem a reação daqueles que estavam passando pela terra e estavam entristecidos por tudo que estava acontecendo, por outro lado, o versículo 16, ele, de forma muito drástica e dolorosa, fala da alegria e da felicidade dos inimigos de Israel, né? E são ações de insulto, são palavras que demonstram veemência de alegria, porque o outro caiu, né? Aqui, literalmente, por exemplo, ranger os dentes é um gesto usado para demonstrar emoções amplas de alegria e frustração, mas também de felicidade. Aqui, no caso, é de felicidade. Veja que os inimigos dizem: nós a engolimos, ou seja, nós a devoramos. Olha que dia lindo, olha que dia maravilhoso. Então, pelo que a gente vê, é literalmente provável que a queda de Jerusalém tenha sido vista de camarote com muita felicidade por povos como os moabitas, os amonitas, os amorreus, né? E talvez até os edomitas, né? E esses povos, sim, ficaram extremamente felizes, completamente felizes. Tanto é que comemoram de forma expressa, absoluta e grande. E pensar que aqueles homens que um dia foram levantados por Deus para não retirar todo esse povo da presença de Deus, os enganaram, foram contra Jeremias e agora tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Eu quero terminar esse áudio, obviamente, irmãos, expressando aqui algo que é real até os dias de hoje. Eu e você temos que tomar muito cuidado a quem nós escutamos, de quem vêm as palavras nas quais nós confiamos. Nós temos que tomar cuidado, porque nem todo mundo que se diz profeta do Senhor é profeta do Senhor. Você e eu temos que guardar no nosso coração, exatamente aquilo que o Senhor disse: olha, já que é difícil separar quem é e quem não é profeta de Deus, pelos frutos você conhece. Pelos frutos você conhece. E você pode ver, pelos frutos você vê quem é verdadeiro pastor, quem não é. Agora, é óbvio que não há pastor perfeito, todos nós temos nossos erros, mas pelos frutos, pela seriedade com que ele encara a palavra, pela profundidade com que ele encara a palavra, pela seriedade como ele procura expor a palavra, irmãos, dá para ver se o indivíduo é ou não profeta, boca de Deus. Boca de Deus. Eu fico muito feliz porque nós estamos numa igreja em que os pastores procuram viver de forma a melhor possível para poder ensinar a igreja. Eu me alegro porque, graças a Deus, em nosso meio nós temos inúmeros pastores que se dedicam à palavra com seriedade, com amor, com devoção, e que não tem nenhum receio de dizer que estamos errados quando estamos errados e que estamos certos quando estamos certos, irmãos. Você que é pastor e está me ouvindo agora, você tem que ter seriedade absoluta com a palavra de Deus. Você não pode dizer que mal é bom e que bom é mal, que amargo é doce e
doce é amargo. Amargo é amargo e não vai deixar de ser amargo. E doce é doce e não vai deixar de ser doce. Em Isaías, Deus chega e diz: eu odeio quem chama o bem de mal e o mal de bem. Então, dá para saber pelos frutos. Dá para saber pelos frutos. Cuidado com quem eu e você estamos ouvindo na internet. Cuidado quem nos diz as coisas. Cuidado quem diante de nós abre a palavra e vai dizendo para a gente não ir abaixando a cabeça diante de qualquer um. Nós temos que ser que nem os bereanos. O indivíduo falou, a gente escuta por respeito, mas depois abre a Bíblia e vai ver se é assim mesmo. Irmãos, nós temos que conferir, nós temos que ver se o indivíduo está falando por Deus ou não, porque uma população inteira estava vivendo no pecado, na maldade, e simplesmente tinha gente passando a mão na cabeça deles e dizendo: é isso aí, não tem nada a ver, não, está tudo liberado. Não, a gente está em Sião, isso aqui é indestrutível. Não, aqui está o templo, isso aqui nunca vai cair. E viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu? Outra coisa. Amados irmãos, no dia da dor, você não acha estranho o que vou lhe falar agora, mas no dia da dor, muita gente vai chegar perto de você, tal como no versículo 15, e vai chorar, vai prantear, vai ter expressões de dor junto com você. Mas pode ficar tranquilo, no meu e no teu dia da dor, muita gente também vai ser como no versículo 16. Vai se alegrar e vai dizer: poxa, como eu esperei esse dia. Irmãos, é difícil entender isso e aceitar, mas depois que o pecado entrou no mundo, nem todo mundo quer sorrir com quem está sorrindo e chorar com quem está chorando. Muitas vezes o nosso coração é tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que a gente chora quando o outro está sorrindo e a gente sorri de felicidade quando o outro está chorando. Sabe, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós para que possamos nos aproximar dos irmãos que estão em sofrimento e com eles chorar. E os irmãos que estão em alegria e com eles se alegrar. Que Deus nos livre do nosso coração e que possamos viver na presença do Senhor. Muito bem, aqui Pastor Gedeon, um grande beijo. Amanhã a gente pega do versículo 17, vai até o 22 e encerra o capítulo de número 2. A paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente.